Olá, meus queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar falando aqui sobre a Divina Revelação do Inferno, do livro da Mary Baster. Um livro que muitos brasileiros já leram ou ouviram relato nos vídeos sobre esse livro, pois esse livro está narrado em 5 horas de duração. Quem não leu o livro, com certeza já viu o vídeo. E esse vídeo, o livro, dá muitas ideias para aquelas pessoas picaretas que querem amedrontar as pessoas a respeito de um lugar imaginário que é o inferno. Se você quer saber mais sobre o inferno ser uma ficção, não existe inferno nenhum, então vá lá no canal do professor Fábio Sabino. Lá ele tem um vídeo que é A Mentira sobre o Inferno. O inferno existe? Lá ele explica direitinho sobre essa farsa do inferno, pois também tem vídeo com esse nome. Muitas pessoas se aproveitam dessa situação, causando medo nas pessoas. É desse jeito que as igrejas crescem, porque a pessoa vai pelo medo de um lugar imaginário por falta de conhecimento. Não usam sua racionalidade e acabam virando escravinhos desses homens e mulheres malandros, falsos, charlatões. Essa Mary Baster, ela é uma dessas. E ela deu imaginação para muitas pessoas aí no Brasil fazerem o mesmo. Não é à toa que até hoje você vê muitos pastores, pastoras, crente em geral, dizendo que teve a visão do inferno ou que morreu. Gente, olha que ignorância terrível. Olha que falta de conhecimento. E você vê que essas pessoas, quando relatam o inferno que viu, o que se passou nesse inferno, qual situação Satanás estava lá dentro desse inferno, você vai ver que não tem nada com a Bíblia. Elas criam suas histórias e nem lê a Bíblia antes para saber o que a Bíblia está falando a respeito. Essa americana, Mary Baster, ela deu muito dinheiro para as igrejas com esse livro. Esse livro rendeu muito dinheiro para os falsos, para esses pastores malandros e falsos aqui nos Estados Unidos, como também fora. Porque pessoas que tiraram a ideia desse livro e começaram a escrever as suas historinhas de ida ao inferno, a pastora Nadir é uma delas, pois ela falou para o Jason que ela tinha lido esse livro, A Divina Revelação do Inferno, da Mary Baster. Pois é. E hoje eu vou estar mostrando aqui alguns pontos cheios de contradições. Quem não leu o livro dela, com certeza viu o vídeo, pois essas revelações não é de hoje. Foi de 1976. Segundo ela, a partir dos anos 80, que o livro estava pronto. Enfim, então faz muito tempo que os crentes estão com essas palhaçadas. Por isso que não é à toa que você vê muitos crentes antigos com essas histórias de que morreu ou que teve visão do inferno. Vou mostrar aqui algumas contradições. Este relato é dedicado à glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Sem ele, 3 deuses, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, viu, crente? Não é um único Deus, não. Nada do que conto a partir de agora seria possível. Reconheço que sem o poder sobrenatural do Senhor Jesus Cristo, este relato ou qualquer outro que se propõe a falar sobre a vida após a morte não poderia ser feito. Só Jesus tem as chaves do inferno e pagou o preço da nossa entrada no céu. A experiência que culminou em estar aqui agora falando com você foi solitária, longa e exigente. Eu cresci na casa de Deus. Ainda jovem, minha mãe me ensinou sobre Jesus Cristo e a sua salvação. Eu nasci... Olha só tudo que esse povo anda tendo por aí foi condicionado, gente. Ela cresceu dentro da religião. Ela foi condicionada desde pequena.
Assim como todos os pais cristãos, evangélico, católico, enfim, conduz seus filhos desde pequenos nas escolinhas dominical, enfim, assistindo ali o cultos, ensinam até eles a pregarem, enfim. Então ela já tinha a mente dela ali introduzida nas questões religiosas. Então vai crescendo o fanatismo desde cedo. Isso seria que, no caso, se realmente ela tivesse tido essa visão. Mas vocês vão ver que a visão que ela relata em seu livro não passa de um livro de ficção, uma história, um filme. Não tem como uma pessoa ter um sonho por 30 dias, que ela teve essa experiência por 30 dias até findar e criarem esse livro. Ok? Então, são muitos detalhes, gente. É impossível a pessoa ter um sonho. No caso, seria mais fácil se fosse um sonho, mas não tão rico em detalhes. Claro que nós podemos sonhar com cores, com sabores, com cheiros. Um sonho curto. Aqui a mulher levou 30 dias tendo essas experiências e sempre voltava para o ponto certo, como se fosse uma história narrada. Claro, ela narrou essa história. Criaram esse livro. Eles arquitetaram toda essa história e formaram um livro baseado no quê? No medo, no pavor, causando pânico para aprisionar as pessoas com medo desse lugar imaginário que nós sabemos muito bem que não existe. Então você vai ver que tem detalhes demais. Na verdade, ela nem sonhou, ela nem teve visão. Ela inventou. E com a ajuda de pessoas, ela criou esse livro. Nasci de novo aos 19 anos. E depois de servir ao Senhor durante alguns anos, afastei-me por um tempo. Viu? Ela foi criada na igreja desde pequena e depois ela se afastou. Acontece com todos os crentes, né? Assim, quando o crente fica com fogo no chibio, eu tenho que pastar por aí, deixa eu dar minhas voltinhas, né? Quer beber, quer fumar, porque critica todo mundo que fazem essas coisas, mas eles ficam, piscando, morrendo de vontade de fazer igual. Aí pega e se afasta da igreja e vai beber, vai fumar, vai transar, né? Vamos aprontar todas, porque esse povo é assim. Eles são proibidos de fazer as coisas, então quando tem que fazer, eles fazem mesmo. Isso é quando nem sai da igreja e faz lá dentro mesmo. Então ela foi dar as voltinhas dela, aproveitar que ela não é besta, né? Mas o Espírito do Senhor não desistiu de mim. E eu voltei a dar a minha vida a Cristo, servindo-o fervorosamente até hoje. É assim, aí vão lá pra fora, aproveita, né? Faz tudo o que quer, depois volta com cara de Madalena arrependida. Não é isso? Aí vem com cara de santinho, o macho vai pra rua, apronta todas, aí depois agora eu sou de Jesus. Isso é quando não matam, roubam, fazem coisas terríveis e voltam com carinha de bonzinhos. Agora eu sou arrependido, Jesus me perdoou. Essa safadeza toda aí que existe dentro da religião. Amor, com todo o meu coração, minha mente, minha alma e minha força. Acima de tudo, desejo ser uma ganhadora de almas para Jesus Cristo. As revelações do Senhor aconteceram comigo em 1976, mas só em 1983 consegui finalizar o relato da minha experiência. Olha só, ela levou todo esse tempo, de 1976, gente, isso já deu o quê? 48 anos, não é isso? Quase 50 anos. E também, quando findou, né, a história, como eu já falei, em 1983. Desde esse tempo que essa mulher estava desesperada, esperando Jesus voltar. Jesus voltou? 40 e tantos anos se passaram. Ela morreu em 2021, viu? Ela morreu, essa Mary Baster, ela morreu em 2021. Não sei qual foi a causa, mas já morreu. Já tem gente aí no Brasil falando que viu ela também no inferno. Ela acabou fazendo algo errado,
morreu e está no inferno também. É desse jeito, olha, menino. Mas a malandragem corre solta nesse mundo, viu? Então, por que Jesus não voltou? Lucas 21, 32, Mateus 24, 34. Ele voltaria para aquela geração e encontraria ainda os seus discípulos vivos e aquelas pessoas daquele tempo. Não era para 2000 anos depois. Tudo isso só comprova que a Bíblia é uma mitologia, gente. Assim como o livro dessa Mary Baxter também é um livro de ficção. É tipo um filme. Uma historinha inventada, regada de muita malandragem no caso dela. Porque uma coisa é um cineasta, um escritor de livros de cinema, escrever uma ficção e criar um filme. E outra coisa é a pessoa inventar coisas de um livro religioso arcaico e ficar causando medo nas pessoas para lotar as suas igrejas, enriquecerem pastores. Isso é que é diferente. Porque aí já é malandragem, bandidagem. 30 dias em que Jesus me levou ao inferno. A mulher ficou tendo visões durante 30 dias. Ela ia para o inferno e voltava. Dava visões seguidas de onde pararam. Você não vê que isso é uma historinha, gente, planejada, arquitetada, com roteiro, tudo certinho? Mas também recebi visões do céu, da grande atribulação e do fim dos tempos. Vejo agora que o Senhor estava me preparando para falar com você, porque ainda criança tive um sonho com Deus. E depois que eu nasci de novo, passei a ter um amor enorme. Aí, já criança, ela já era esquizofrênica. Ela tinha esses problemas de ficar tendo visões, ou talvez ela teve um sonho. Tem pessoas que confundem, tem sonho e diz que foi uma visão que estava acordada, enfim. Mas essa história toda narrada, isso aí foi invenção. Isso não aconteceu. Pelos perdidos, pois queria ver todas as almas salvas. O Senhor apareceu para mim em 1976. Olha. E disse que eu tinha sido escolhida para uma missão especial. Uau! Minha filha, me manifestarei a você para que tire as pessoas da escuridão e leve-as Jesus, é você? para a luz. O Senhor Deus a escolheu com o objetivo de relatar as coisas que lhe mostrarei e falarei. Vou revelar a realidade do inferno para que muitos possam ser salvos, para que muitos se arrependam dos seus maus caminhos antes que seja tarde. Sua alma será tirada do seu corpo por mim, o Senhor Jesus Cristo, e transportada ao inferno e a outros lugares que eu quero que você conheça. Vamos lá. Ele falou que ela foi escolhida. Ela não tem livre-arbítrio. Ela já foi predestinada a ganhar alma para esse Jesus. Primeira contradição. Segunda contradição. Esse Jesus, ele não sabe que o nome dele nunca foi Jesus. Não existia a letra J. A letra J não tinha sido inventada ainda nesta época de historinha da carochinha, de nascimento de Jesus. Então quer dizer que esse Jesus não sabe nada, né? Ele não sabe que as estrelas não podem cair do céu. Ele não sabe que o Sol é uma estrela e que é maior do que a Terra. Para você ver que é tudo fruto da imaginação humana. Não tem nada fora do natural. É um ser desinformado. Se realmente existisse um Messias Salvador, ele ia se apresentar com o nome verdadeiro dele. Ele não ia endossar mentira a respeito do seu nome. Não é verdade? Coloque aí a cabeça para funcionar. Se por acaso ele existisse, nós já sabemos que a letra J não existe, então o nome dele não foi Jesus. Ele ia se apresentar com o nome verdadeiro e ele ia falar, não, mentira sobre o meu nome, esse nome aí não é meu. Essa letra nem existia, como que eu me chamei Jesus Cristo? Já começa aí mais uma contradição. Mostrarei também a você
algumas visões do céu e de outros lugares, e lhe farei muitas revelações. Em março de 1976, enquanto eu orava em casa, recebi a visita do Senhor Jesus Cristo. Eu vim orando em espírito há vários dias quando, de repente, senti a presença real de Deus, o seu poder e a sua glória. Depois de ficar orando tanto tempo, qualquer um fica com crise de esquizofrenia, não tem jeito. Porém, essa historinha tem muitos detalhes. Então, isso não aconteceu. Ela não teve visão nenhuma, nem sonho, porque parece mais com sonho. Embora ela queira deixar claro que foi uma visão, pois ela já estava acordada e foi tirada o espírito dela e ela subiu e viu coisas, enfim. Na verdade, ela arquitetou tudo, com a ajuda de alguém, planejou, escrever um livro com a historinha inventada, gente. Não tem lógica. E vocês vão entender no decorrer do vídeo. Se espalharam por toda a minha casa. Uma luz brilhante iluminou o quarto onde eu orava e uma sensação pura e maravilhosa tomou conta de mim. Minha filha, você nasceu com este objetivo. Olha. O de relatar o que eu lhe revelar. Ninguém sabe. Porque essas coisas são fiéis e verdadeiras. Uau! A sua chamada é para que o mundo saiba que existe um inferno e que eu, Jesus, fui enviado por Deus para salvar a todos desse sofrimento. Foi uma visão impressionante. Luzes fluíram como ondas que se enrolavam para dentro e para fora. A droga é forte. Umas sobre as outras, por fora e por cima. E a voz do Senhor era alta e clara. Eu sou Jesus Cristo, o seu Senhor. Com a letra J que e não quero existia. dar-lhe uma revelação para que os santos preparem-se para o meu retorno e se convertam à santidade. Que Jesus fajuta! Que Jesus, cara de pau e mentiroso! A volta era para 2000 anos atrás, segundo a mitologia. Pois é, a mitologia. O Jesus mitológico. A mentira que até hoje tem enganado os trouxas, que não usam o cérebro. Os poderes das trevas são reais e os meus julgamentos são verdadeiros. Minha filha, eu a levarei até o inferno pelo meu espírito e lhe mostrarei muitas coisas que quero que o mundo conheça. Ele não vai levar ela para Paris, não vai levar ela para o Japão, para a Suíça, não vai levar ela para outros países, já que ela era americana, né? Não, vai levar para o inferno. Que tu miserável, hein, minha filha? Que mulher cheia de azar. Não ganhou uma viagem para curtir o mar, a praia, as montanhas, um lugar maravilhoso. Não. Ela ganhou uma passagem para o inferno, menino, acompanhada do Jesus mitológico imaginário. Ixi! Qual será o nome dessa droga, hein? Aparecerei muitas vezes a você. Tirarei o espírito do seu corpo. Ixi. E finalmente a levarei ao inferno. Morreu? Quero que relate as visões e todas as coisas que vou lhe revelar. Eu e você andaremos pelo inferno juntos. Vixe! Ô cara que adora o inferno, né, menino? Esse Jesus adora fazer tu pelo inferno junto com os crentes. Agora, quem é que gosta da igreja? Satanás. Satanás só quer ficar dentro da igreja o dia todo. É diabo, é Satanás, é Lúcifer. Não sai da igreja. Adora um culto. E principalmente culto de exorcismo. Agora Jesus adora passear pelo inferno para ver as almas lá sofrendo. Gente, que psicopata. Ela não viajou, ao invés dela estar fazendo uma viagem com a família, com o marido, foi fazer uma viagem com o psicopata Jesus, num lugar de tormento e dor.
de pessoas que ele diz que ama. Irônico, não é? Preste muita atenção nas coisas que eram, que são e que devem ser. Ui. As minhas palavras são verdadeiras, exatas e confiáveis. Vixe, é mesmo, Eu menino? sou o que sou, e não há outro além de mim. Todo meu ser queria clamar por Jesus em reconhecimento à sua presença. Uai. O melhor que posso dizer é que o amor me envolveu e que foi o mais lindo, o mais tranquilo, o mais prazeroso e o mais poderoso amor que eu já senti. Olha, aquela chantagem emocional para fazer a pessoa se sentir bem ao aceitar esse Jesus e desejar isso e ir para as igrejas, encher os cofres dos pastores de dinheiro. A malandragem tá aí, o golpe tá aí, cai quem quer. Os louvores a Deus começaram a fluir de mim. Na mesma hora, quis dar toda a minha vida a Ele. Quis que Ele me usasse para divertir as pessoas, para divertir você. Me usa, me abusa, pois o meu maior prazer é ser sua mulher. Amor, me leva, faz de mim o que quiser. Ai, Jesus levou ela. Sim, Ô, baixaria. acerca dos seus pecados. Eu sabia que era mesmo Jesus quem estava ali no quarto comigo. Eu não tenho palavras para expressar a sua presença divina, mas eu tenho certeza de que era o Senhor. E ele repetiu: Veja, minha filha, vou levá-la ao inferno pelo meu espírito, para que você possa registrar a realidade dele, para dizer a toda a terra: e o inferno é real, e para tirar os perdidos da escuridão e levá-los para a luz do meu evangelho. No mesmo instante, a minha... Olha só, ela tem que fazer isso para ganhar almas para o céu. Mas o tal Jesus não foi crucificado, segundo a mitologia, para salvar as pessoas? Então quer dizer que a sua morte não valeu de nada? Então quer dizer que o livro não vale de nada, a Bíblia? Agora todos têm que acreditar na esquizofrênica que teve visão do inferno. A síndrome do vira-lata. Ela quer provar que ela é importante. Ela devia ter algum problema, né? Alguma baixa estima, sei lá. Ela quer se sentir especial. Então resolveu criar essa história para ganhar o mundo, chamar a atenção das pessoas para ela, ganhar a aprovação de líderes religiosos, conquistar uma posição dentro da igreja. Isso, gente. A alma foi retirada do meu corpo e subi com Jesus ao céu. Eu tinha consciência de tudo o que estava acontecendo comigo. Parecia que o telhado da minha casa tinha sido levantado e eu podia ver toda a minha família dormindo em suas camas. Eu vi meu marido e os meus filhos dormindo em nossa casa lá embaixo. Foi como se eu tivesse morrido e o meu corpo tivesse ficado para trás na cama, enquanto o meu espírito subia com Jesus, flutuando no ar. Senti o toque de Jesus quando ele me disse para não temer, pois minha família ficaria protegida. Ele conhecia os meus pensamentos. Vou usar de toda a minha habilidade para contar passo a passo tudo o que vi e senti. Algumas coisas. Vai usar toda a habilidade. É mesmo? Não é usar toda a malandragem? De 30 dias criando uma história para depois escrever um livro para causar medo nas pessoas, arrastando elas como ovelhas para serem escravas desses cães gulosos chamados pastores? Coisas eu não entendi. O Senhor Jesus me disse o significado da maioria delas, mas algumas coisas ele não me disse. Eu sabia então, e sei agora,
que aquelas coisas estavam realmente acontecendo e que só Deus podia ter me mostrado. Louvado seja o seu santo nome. E você que me ouve, acredite em mim, o inferno é real. Fui levada lá muitas vezes. Vão lá no canal do professor Fábio Sabino. Ele tem vídeos explicando que o inferno não existe. O inferno, gente, não existe. Vezes em espírito durante a formação deste relato. Logo estávamos bem alto no céu. Eu me virei e olhei para Jesus. Ele irradiava glória e poder e uma paz imensa. Ele me tomou pela mão e disse que me amava e pediu que não temesse, porque ele estava comigo. Neste momento, começamos a subir cada vez mais alto e eu podia ver a terra lá embaixo. Saindo dela, espalhados em muitos lugares, tubos giravam ao redor de um ponto central e depois giravam de volta novamente. Eles se movimentavam bem acima da terra e pareciam um tipo sujo e gigantesco de serpentinas que se mexiam sem parar e subiam de todas as partes da terra. A droga foi Quando forte. chegamos perto de um deles, perguntei ao Senhor Jesus o que era aquilo. Ele me respondeu que eram os portões do inferno e que entraríamos no inferno por um deles. Entramos imediatamente em um dos tubos. Por dentro, parecia um túnel que girava em círculos e para trás, como uma crista de onda. Uma escuridão intensa desceu sobre nós. E com a escuridão veio um cheiro tão horrível que mal consegui respirar. Respirar? Respirar como? Se ela era um espírito. Como que sentia as coisas sendo espírito? Sem um corpo. Gente, olha as suas contradições. Ao longo das laterais do túnel, formas de uma cor cinza escura, embutidas na parede, se moviam e gritavam. Sem Jesus me dizer, eu sabia que eram seres diabólicos. As formas podiam se mexer, mas ainda assim ficavam presas às paredes. Um cheiro horrível emanava delas. Elas berravam e seus gritos eram terríveis. Eu sentia uma força maligna, invisível, movendo-se dentro dos túneis. Às vezes eu podia reconhecer as formas. Uma névoa suja encobria a maioria delas. Essas pessoas que viam filmes ou livros de outros tipos de inferno também, elas podem ter tido um curto sonho e também muitas ideias para criar uma história a respeito do seu inferno. Aí pega um pouco do inferno de outra religião e joga ali dentro do seu inferno cristão. Porque foi assim que fizeram no passado. Pegaram várias histórias de outras culturas e religiões e introduziram na Bíblia. Não é diferente com essa daqui. A minha mão de Jesus, indaguei o que era aquilo. E ele me respondeu que eram espíritos malignos, prontos para irem à terra quando Satanás assim ordenasse. Olha só, quando Satanás assim o ordenasse. Veja só, ela não conhece a Bíblia. O que é que a Bíblia fala sobre Satanás? Na ideia da história mentirosa da Mary Baster, Satanás era chefe lá no inferno. Ele estava se dando bem e ele estava punindo pessoas que desobedeciam a Deus. Não é um aliado de Deus? Se você ajuda alguém punir alguém por algo errado, você está do lado de quem está punindo, não é verdade? Então você vê aqui Satanás como um aliado de Deus, punindo pessoas que desobedeceram a Deus. Então Satanás queria que as pessoas obedecessem a Deus, não é isso? Ficou magoadinho porque desobedeceram a Deus?
Olha que história, gente. Para pensar um pouco. Usa a racionalidade de vocês. Ela disse que Satanás ia ordenar os demônios saírem do inferno e irem para a terra. Apocalipse fala isso? Olha o que diz Apocalipse. Satanás atormentado no inferno. E não Satanás dando ordem no inferno e fazendo coisas. Apocalipse 20:10. Aí o diabo que havia enganado foi jogado no lago de fogo e enxofre, onde o monstro e o falso profeta haviam sido lançados. E lá eles serão atormentados para todo sempre, dia e noite. Atormentado não é para ficar de chefe. Ele teria que estar sofrendo e não sendo chefe lá dentro, rei, fazendo maldade com as pobres almas indefesas. Ó, menino, olha só a contradição. Dia e noite. Haverá dia e noite no inferno? Como saberá que existe noite no inferno? Se lá é densas trevas, segundo a mitologia. É um lugar fechado, não vai ter sol lá. Como é? O que faz o dia e a noite é o sol, né? E aí? Você viu aí a contradição? E essa mulher mostra que ela não tinha nenhuma base da Bíblia. Ela nem conhecia isso aqui. Não só ela, esses do Brasil aí também. Eu já vi muitas contradições em relatos de inferno, quando eles falam dos castigos, dos sofrimentos, atormentadores lá no inferno, sendo os demônios, diabos, Satanás. Gente, fala sério. Enquanto descíamos pelo túnel, as formas malignas riam e nos chamavam. Elas tentavam nos tocar, mas não conseguiam por causa do poder de Jesus. O ar era poluído e sujo. Só a presença de Jesus conseguiu impedir meus gritos naquele absoluto horror. Assim, eu conservei todos os meus sentidos. Eu podia ouvir, cheirar, ver, sentir. Podia sentir o mal. Tudo isso sem ter corpo, hein, menino? E os rangers de dente? Lá não tinha banguela, né? Naquele lugar, parecia que os meus sentidos estavam mais aguçados. Ixi. A flor da pele, Curiuda. o cheiro e a sujeira quase me deixaram doente. Ih. Perto da base, A alma ia ficar doente por causa do cheiro. Viaja nessa maionese. Você tem que beber muita cachaça, meu filho, para você acreditar numa coisa dessa. Ou você tem que usar muitas drogas pesadas para viajar nessa historinha da carochinha. os gritos ficaram mais intensos. Gritos agudos que subiam pelo túnel e nos alcançavam. Sons de todos os tipos podiam ser ouvidos. Eu podia sentir o medo, a morte e o pecado ao meu redor. O pior cheiro que já senti impregnou o ar. Era o cheiro fétido de carne em decomposição e parecia estar vindo de todas as direções. Nunca na terra tinha sentido Carne em decomposição no lugar de fogo. Devia ter ficado calada, né? ouvido tais gritos de desespero. Logo descobri que eram os gritos dos mortos e que o inferno estava cheio dos seus prantos. Senti uma rajada maléfica de vento e uma pequena força de sucção à nossa frente. Luzes semelhantes a relâmpagos e luzes estroboscópicas penetravam na escuridão ameaçadora, projetando sombras cinzentas nas paredes. Eu mal podia reconhecer a forma de alguma coisa na minha frente. Recuei, em estado de choque, quando percebi que era uma serpente enorme se mexendo diante de nós. Continuei olhando e vi cobras repulsivas se arrastando por toda a parte. Filha, logo vamos entrar na perna esquerda do inferno. E você verá Perna esquerda do inferno, tem até perna. muitas amarguras, pesares comoventes e horrores indescritíveis. Fique perto de mim, pois eu lhe darei a força e a proteção necessárias enquanto atravessamos o inferno.
As coisas que você está para ver são um aviso. O seu relato salvará muitas almas do inferno. O que você está vendo é real. Porque a morte dele na cruz não serviu de nada. Ó, blefou, floplou, falhou. Agora precisa da salvadora do mundo. A Mary Baxter, a salvadora das almas perdidas. Hoje ela morreu e deixou de existir. É a realidade, né, gente? Embora tenha outros malandros aí no Brasil dizendo que foi ao inferno e viu ela lá. Que ela pecou, morreu em 2021 e tá no inferno. A verdade é que deixou de existir, voltou a ser o que era antes de nascer. Não terá inferno nem céu para ninguém. Não existe vida após morte. Existe morte após vida. Essa é a realidade. Tema, porque eu estarei com você. Depois de muito tempo, o Senhor Jesus e eu estávamos no fundo do túnel. Saímos e chegamos ao inferno. Tentarei da melhor maneira possível transmitir o que vi, na mesma ordem que Deus me deu. Até onde eu podia enxergar, objetos voavam atirados de um lado para o outro. Gemidos e gritos deploráveis impregnavam o ar. Mais à frente, eu vi uma luz, turva, e começamos a caminhar em direção a ela. O caminho era imundo, empoeirado, seco. Logo, estávamos na entrada de um pequeno túnel escuro. Algumas coisas eu não vou conseguir relatar. São horríveis demais para descrever. Ela fala isso para que as pessoas, nossa, tenham muito medo do que ela vai falar a seguir. Gente, essa mulher fala coisas horrorosas. Como que ela acha que tem coisa pior do que o que ela falou? O medo do inferno era palpável. E eu sabia que se não estivesse com Jesus, não teria voltado. Ao elaborar esse relato, algumas coisas que vi não compreendi. Mas o Senhor Jesus conhece todas as coisas e Ele me ajudou a entender muito do que vi. É meu dever adverti-lo. Não vá para aquele lugar. É um lugar horrível de tormentos, de dores excruciantes e de sofrimento sepultura. eterno. A sua alma sempre estará viva, pois ela vive para sempre. É o seu eu real, a sua alma, que irá para o céu ou para o inferno. E se você Mentirosa. acha que o inferno é aqui, tem toda a razão. Sim, o inferno é aqui, no centro da terra, repleto de almas atormentadas. O inferno é aqui, na terra. E os demônios são os seres humanos que fazem coisas erradas, principalmente dentro das igrejas. E vivem aí atormentando e querendo impor suas leis, colocando limites na vida alheia. O inferno que ela está falando não existe. Agora, as maldades reais, nós vivemos aqui em cima desse mundo. Não há festas no inferno, não há amor, não há compaixão, não há descanso. É somente um lugar de sofrimento, muito além do que você possa imaginar. A perna esquerda do inferno. A perna esquerda do inferno. Tem a perna direita também. Jesus se apresentou a mim na forma de uma luz brilhante, mais brilhante do que o sol. A forma de um homem estava no centro daquela luz. Às vezes eu via Jesus como um homem, mas às vezes ele se apresentava em forma de espírito. E enquanto caminhávamos pelo inferno, espíritos malignos fugiam da presença do Senhor. Eu só conseguia perguntar o que viria depois. Na perna esquerda do inferno existem muitos fossos. Este túnel se ramifica para outras partes do inferno. Porém, vamos passar algum tempo na perna esquerda primeiro. Você jamais vai esquecer as coisas que vai ver a partir de...
Tô na perna esquerda do inferno. Pelo menos, ó, os políticos de direita e de esquerda, pode cada um escolher o seu lado no inferno. Não vai ficar todo mundo junto. Os pastores e os crentes de direita ficam na perna direita do inferno. Os pastores e os crentes de esquerda ficam na perna esquerda do inferno. Menino, que viagem! Que viagem, hein? Ora, o mundo precisa conhecer a realidade do inferno. Muitos pecadores e até mesmo alguns dentre o meu povo não acreditam que o inferno seja real. Você foi escolhida por mim para revelar essas verdades a eles. Que peso, hein? Tudo o que eu vou mostrar a você sobre o inferno, todas as coisas, são reais e verdadeiras. Filha, você vê que quando algo é falso, alguém sempre tem que estar lembrando que é verdadeiro, que é real. O que é real não precisa ser provado. O que é verdadeiro não precisa ser provado. o Pai fala. O Pai e eu somos um. Lembre-se. O pai e eu somos um. Claro, né? Ela já sabia disso. Fruto da imaginação dela. Para ela escrever esse livro, inventar essa historinha, ela usou muitos versículos da Bíblia. Sempre de amar a Deus acima de tudo. Agora vem e me segue. Ó Deus, o que virá agora? No inferno, eu tinha todos os meus sentidos aguçados. Ui. Todos aqueles que estão no inferno conservam também os seus sentidos. Ela sabe muito bem que se alma existisse, não ia sentir nada. Nós precisamos do nosso corpo para termos os nossos sentidos aguçados, funcionando. Por exemplo, o cheiro é um sentido que é usado como defesa para proteger a nossa vida. O nosso cérebro precisa enviar uma mensagem como um alerta para preservar a nossa vida de um possível envenenamento, entre outros. Mas ela diz que no inferno, ela sendo alma, ela está com todos os sentidos aguçados. Ela tocou nesse assunto para fortalecer a crença nessa farsa, pois ela sabe muito bem que isso não existe. Se existisse realmente alma, a pessoa precisaria do seu corpo para ter os sentidos. Medo por toda parte e perigos inenarráveis ocultavam-se ao redor. Cada passo que eu dava era pior do que o anterior. Entradas do tamanho de pequenas janelas se abriam e fechavam rapidamente na parte superior do túnel. Gritos era tudo que ouvíamos, enquanto criaturas diabólicas voavam sobre nós, para cima e para fora das entradas do inferno. Logo, chegamos ao final do túnel. Eu tremia de pavor por causa do perigo e do terror que nos cercava, mas era imensamente grata pela proteção de Jesus. Eu louvava a Deus pelo seu grande poder em nos proteger, até mesmo nas sepulturas do inferno. Mesmo com aquele escudo de proteção, eu ficava pensando, seja feito... O inferno é sepultura. Não a minha vontade, Pai, mas a tua vontade. Olhei para o meu corpo. Pela primeira vez, notei que eu estava sob a forma de espírito. E a minha forma tinha o meu aspecto. Eu imaginava o que viria depois. Sempre isso. O que viria depois. Jesus e eu saímos do túnel para um caminho com amplos espaços de terra de cada lado. Buracos de fogo ardiam por toda parte, até onde os olhos podiam alcançar. Os buracos tinham 1,5 metro de largura por 1 metro de profundidade e a forma de uma bacia. Jesus comentou que havia muitos buracos como esses na perna esquerda do inferno e que ele me mostraria alguns deles. Fiquei ao lado dele no caminho
e olhei para dentro de um dos buracos. O enxofre incrustado nas laterais se engrandecia como carvão em brasa. No centro havia uma alma perdida que tinha morrido e ido para o inferno. Um fogo começou no fundo do buraco, subiu e envolveu nas chamas aquela alma perdida. Em determinados momentos, o fogo se apagava e restavam apenas as brasas. Mas de repente, o fogo se reavivava. Olhei e percebi que aquela alma no buraco estava aprisionada na forma de um esqueleto. Oi, esqueleto. Perguntei ao Senhor se não poderia tirá-lo dali. Como era horrível aquela visão. Em forma de esqueleto, dentro do fogo. Viu aí a contradição? Não era alma? Aí esses daí já tinham corpo. Ela era alma, só alma. Mas essas pessoas tinham corpo. Gente, fala sério. A alma poderia ter sido eu. E expressei minha tristeza de ver e saber que tinha uma alma viva ali dentro. Um grito ecoou do centro do primeiro buraco. Vi uma alma em forma de esqueleto implorando pela misericórdia de Jesus. Era uma voz de mulher. Olhei para ela e quis arrancá-la do fogo. Aquele quadro partiu meu coração. Uma forma de esqueleto. E tinha voz no inferno, sem as cordas vocais, viu? Cheirava, sem ter olfato, né? Sem ter o corpo. E respirava, quase que morreu, quase que ficou doente. A alma dela quase que ficou doente por causa do cheiro. Gente, fala sério. De mulher, com uma névoa cinzenta e suja, estava falando com Jesus. Em pânico, escutei o que ela dizia. Pedaços da sua carne em decomposição estavam pendurados em seus ossos e, enquanto queimavam, caíam no fundo do buraco. No lugar dos olhos, apenas um vazio. Ela não tinha cabelos. O fogo começava nos seus pés em pequenas chamas. E... Olha, ela não tinha cabelos porque o fogo queimou. Mas o fogo não queimou os ossos. A carne, tinha carne. Gente, fala sério. Quer dizer, o fogo queimou os cabelos, mas a carne dela tava lá ainda, né? Gente, é demais. Crescia quando subia e cobria o seu corpo. A mulher parecia estar se queimando constantemente, mesmo quando as chamas eram apenas brasas. E ela berrava desesperada para Jesus, pedindo para sair dali. Ela berrava: Senhor, Senhor, eu quero sair daqui. E tentava alcançá-lo. Olhei para Jesus e vi uma profunda compaixão na sua face. Quando ela fala de carne, que tinha carne, que tinha ossos, que a carne ficava caindo, ela tem muito desses relatos aqui na narrativa dela, que as pessoas começavam a perder as carnes e o fogo ia queimando aquela carne toda, a carne caindo, se soltando dos ossos, igual uma costela na panela de pressão. Pois é, ela fez uso de quê? Marcos 9:46, que diz assim, ó: ali os vermes que devoram no fogo do inferno, e o fogo nunca se apaga, tá vendo? Diz que ali os vermes não morrem e o fogo nunca se apaga. Ela usou isso. Tá se falando do quê? Não está se tratando de inferno. Ali está se falando do lixo que tinha lá em Jerusalém, que queimava dia e noite. Era um lixão. Jogavam-se os lixos lá, resto de animais. Dizem que até resto de seres humanos, escravos, criminosos que morriam e era descartado o seu corpo de qualquer forma, não tinha um sepultamento. Então, ali queimava dia e noite, por isso que eles diziam que nesse lugar onde se queimava o lixão, resto de animais e até de pessoas, era um lugar onde o verme nunca se acabava, porque sempre tinha carne, sempre tinha lixo e não se apagava. Então, eles, querendo aprisionar as pessoas, resolveram com essa ideiazinha aí de inventar um inferno e comparar com esse lugar. Entendeu? Tudo isso aqui ela lia, é por isso que ela acorda
Aí depois ela volta de novo e isso durou 30 dias. Ela arquitetando essa mentira. Então ela parava e voltava. Muitos detalhes, né, gente? Muitos detalhes para ser uma visão ou para ser um sonho. Apesar de que tem muitos sonhos que é muito vivo, muito colorido, tem cheiro, tem sabor, como eu já falei. Mas aqui é detalhes demais por 30 dias. Não foi sonho e não foi visão. Na verdade, foi uma história mesmo com o intuito de enganar o povo e de ganhar dinheiro. E ganharam. Ao repetir que eu estava ali com ele para que o mundo soubesse que o resultado do pecado é a morte Não e que sabe. o inferno era real. Eles não Olhei sabem. de novo para a mulher e vi que vermes saíam de dentro dos seus ossos e rastejavam pelo seu esqueleto. Jesus comentou que os vermes não eram atingidos pelo fogo. Viu? E que a mulher estava perfeitamente Não é assim que diz lá na consciente Bíblia? Ela deles leu. e podia senti-los por dentro dela. Deus! Os bichos estavam vivos dentro do fogo, comendo a carne da mulher. Ela era alma. A alma tem corpo? Gente, fala sério. Tudo isso para atormentar os idiotas que acreditam em inferno, gente. A melhor coisa da minha vida foi quando eu acordei e entendi que inferno não existe. Eu entendi. Eu tirei um peso dos meus ombros, que eu sofri, eu chorava orando, pedindo a Deus para acabar com esse negócio de inferno, porque eu tinha muita dó das pessoas, porque eu acreditava. Eu tinha dó das pessoas que eu acreditava que já estavam lá, ou ia para lá. Eu tinha dó dos meus parentes que tinham morrido. Eu vivia num tormento. Eu chorava todas as noites orando. E eu mesmo fazendo as coisas certas, eu tinha medo de ir para esse lugar. Depois que eu me libertei do sistema religioso, que eu comecei a entender as coisas, a usar minha racionalidade, questionar, pensar, pesquisar, ir atrás e estar aberta ao conhecimento, eu acordei, me livrei, saiu esse medo. Hoje eu vejo isso aqui como o que ele é, uma fantasia, um filme, um vídeo, um livro de ficção e nada mais. E se tratando da Bíblia, uma mitologia. Tenha misericórdia! Olha. Foi só o que eu consegui gritar, enquanto via o fogo chegar ao seu clímax e aquela queima horrível começar de novo. Muitos gritos e soluços profundos. Viu aí? O inferno dos muçulmanos. Lá fala que a pessoa pecadora que está lá no inferno, no Corão, as pessoas que estão no inferno, aí elas queimam. Aí quando queima tudo, aí volta a nascer carne para queimar de novo. A mesma coisa, gente. A mesma coisa. É isso. Aí eles leem livro, assistem vídeos, vê histórias. E na hora eles inventam suas histórias do jeito que querem. Incluindo ali, enriquecendo com o inferno de outras religiões. Sacudiam a forma daquela mulher alma. Ela estava perdida. Mulher alma, não havia alma saída. de mulher. Quase sem voz, de tanto medo, perguntei a Jesus por que ela estava ali. Ele apenas pediu que eu acompanhasse. O caminho era tortuoso por entre aqueles buracos de fogo. Ia tão longe quanto eu podia enxergar. Os gritos dos mortos-vivos misturados aos lamentos chegavam aos meus ouvidos de todas as direções. Não havia momento de tranquilidade no inferno. O cheiro dos mortos e de carne em decomposição impregnava o ar. Decomposição no fogo. Chegamos ao próximo buraco. Dentro dele, que era do mesmo tamanho do outro, havia outra forma de esqueleto. Uma voz de homem clamou pela piedade do Senhor. Só quando eles falavam é que eu podia distinguir se era homem ou mulher. Um choro copioso, cortado por gemidos, acompanhava a fala daquele homem. Ele se dizia arrependido e pedia perdão a Jesus. Suplicava que Jesus o tirasse dali, pois já estava naquele lugar de sofrimento há muitos anos. Soluços enormes sacudiam seu pobre esqueleto enquanto ele implorava que Jesus o tirasse dali. Olhei para Jesus e vi
que ele também estava chorando. E o homem gritava. Jesus chorando. E perguntava se já não havia sofrido bastante. 40 anos tinham se passado desde a morte dele. Jesus apenas repetiu o que está escrito. O justo viverá pela fé. Todos os escarnecedores e incrédulos terão seu lugar no lado de fogo. Olha. Filha, este homem não acreditava na verdade. Muitas vezes o meu povo foi enviado para mostrar-lhe o caminho, mas ele não os escutou. Riu deles e recusou o evangelho. Apesar de eu ter morrido na cruz por ele, Não valeu de nada. zombou de mim e não se arrependeu de seus pecados. A morte fake, que Meu depois pai ressuscitou. lhe deu várias oportunidades de salvação. Ah, se ao menos ele tivesse ouvido. E o homem então gritou que sabia. Olha só, o fundamentalismo religioso. Aí o Jesus fala que Deus enviou missionários, né? Enviou pessoas para evangelizar, para falar para eles sobre Deus. Aí você vê, a religião verdadeira, ele quer dizer que é a qual? A evangélica. É a religião cristã que é verdadeira. E que os crentes são a chave da porta do céu. Ou a queda terrível dentro dos infernos se a pessoa não der ouvido a eles. Viu aí o fundamentalismo religioso? A tirania, a ditadura. Só quem não para pensar numa coisa dessa não entende. É desse jeito. Eles querem empurrar a sua religião como a única e verdadeira. Vocês viram aí o joguinho. Uma mulher inventando uma história de que morreu e foi para o inferno, querendo causar medo nas pessoas, levando elas para suas igrejas para enriquecer os seus pastores, para dar nomes importantes para elas. Essa é a verdade, gente. A única verdade que existe nisso tudo é a verdade que esse povo não passam de charlatões, mentirosos, enganadores, malditos, tiranos, ditadores. Estava arrependido e argumentou que algumas pessoas da sua família acabariam indo para lá, porque igual a ele, não se arrependeriam. Ele então implorou ao Senhor que o deixasse ir dizer aos seus que eles deveriam se arrepender dos pecados enquanto ainda estivessem na terra, pois não queria que seus familiares fossem parar ali. Viu? Mas Jesus apenas disse Sabe que que é era isso? muito tarde, que o julgamento já... Olha só, ela está usando agora o rico e Lázaro. Lucas 16, 19. Era isso. Ela lia a Bíblia, ela usa os versículos da Bíblia para criar a historinha dela. Aí ela leu sobre o Lázaro e o rico, aí ela criou uma história de um homem lá nesse inferno que ela estava. É a mesma história do rico e o Lázaro, que ele fala o quê? Deixa eu ir, né? Lá para avisar os meus parentes, Lucas 16, 19 até o 31, para avisar os parentes dele, para que eles não vá para lá também. Isso é uma parábola do Lázaro e o rico, e as pessoas ficam usando isso para dizer que é verdade, que Lázaro foi para o céu e que o homem rico foi para o inferno. Gente, as pessoas usam isso aqui como se fosse verdade, é uma parábola. Entendeste? E ela fez uso dessa parábola, inventou a historinha do homem lá no inferno, clamando por Jesus, pedindo para sair de lá. Que os entes queridos daquele homem tinham pregadores, professores e pastores à sua disposição, todos ministrando o evangelho. Tá vendo? A mesma resposta que está aqui, que eu não vou ler isso aqui tudo, mas aqui diz que foi isso, que foi dito para o homem rico, que tinha muitas pessoas lá fora, na vida, para evangelizar e falar do céu para a família dele. Ela usou a mesma história, gente. Que cara de pau. Ah, Mary Baxter. Que cara de pau, hein? Agora deixou de existir. Jesus disse ao homem que tinha enviado obreiros para que eles pudessem crer e serem salvos.
se não acreditarem no Evangelho, nada. Mais uma ideia fundamentalista a respeito da sua religião. Ela só quer reforçar para as pessoas que a religião verdadeira é a dela, porque Jesus falou. Ela conheceu Jesus pessoalmente, foi até no inferno com ele, fez um tour maravilhoso lá dentro do inferno e viram aquelas pessoas desgraçadas que estavam lá soltando couro, igual uma carne na panela de pressão, menino. Sim! Convencerá, mesmo que alguém se levante dos mortos. Quando Jesus disse isso, o homem ficou muito zangado e começou a blasfemar. Eu olhava horrorizada enquanto as chamas subiam e a sua carne morta em decomposição caía à medida que ia queimando. Dentro da... E olha que Jesus, psicopata doente, que tem prazer em ficar passeando dentro do inferno, não basta ter o lugar de tortura, ele gosta de ir lá ver os torturados sofrendo. Ser cheio de amor, psicopata, mentiroso, narcisista. Olha só, ela quer exaltar esse Jesus e ela acaba esculhambando com a imagem dele. Olha que porcaria de Deus, olha que porcaria de Jesus. Caça morta daquele homem, eu vi a sua alma. Parecia uma névoa suja e cinzenta que enchia o interior do seu esqueleto. Virei para Jesus e gritei que aquilo era horrível. Mas ele apenas me disse: o inferno é real e o julgamento também é real. Eu amo muito a todos. Se já havia acontecido o julgamento, o que ela estava fazendo lá? Gente, que contradição! Ele falava que já havia acontecido o julgamento e essas pessoas estavam lá. Ela passou a mensagem que as pessoas morriam e iam direto para o inferno. Mas segundo a mitologia não é desse jeito. Ou seja, ela não conhece a própria mitologia e ainda quer inventar uma história para validar essa porcaria. É só o começo das coisas chocantes que eu tenho para mostrar a você. Há muito mais para ver. Ixi. Diga ao mundo em meu nome que o inferno é real. Olha, ninguém e que sabe. os homens e as mulheres devem se arrepender dos seus pecados. Vem e me siga. Temos que continuar. No outro buraco, havia uma mulher pequena, que parecia ter cerca de 80 anos. Não me pergunte como eu sabia a sua idade, mas eu sabia. A pele soltava dos ossos por causa do fogo, e ficavam apenas os ossos com aquela alma de névoa cinzenta dentro. Logo, só restavam os ossos e os vermes, e esses o fogo não podia queimar. Tá vendo aí? Eu Lucas gritava a 16. Jesus que não sabia como ia conseguir seguir em frente. Lucas Porque 16 não. aquilo era mais terrível do que se podia imaginar. Marcos. Era horrível. Até onde os meus olhos podiam enxergar, as almas se queimavam nos buracos de fogo. Mas Jesus me acalmou. Disse que era exatamente por isso que eu estava ali. Para conhecer a verdade sobre o inferno e relatar. Que Jesus é esse? Que show da Xuxa é esse? Que Jesus é esse que fica levando a pessoa para o inferno para mostrar tortura e ele não faz nada para ajudar as pessoas que ele diz que ama? Que Jesus é esse que faz a mulher sofrer um tormento desse? Você é de levar ela para conhecer Paris, a Suíça, o Japão, fazer um tour maravilhoso em praias maravilhosas? Não, leva a mulher para fazer um tour no inferno. Pobre menina rica, que tortura, hein? Ao mundo, ele me garantiu que assim como o céu é real, o inferno também é real. E mais não disse, pois era preciso seguir. É real, é dólar, é euro, que os pastores cobram muito alto por vender esse lugar imaginário, né? Vende o céu caríssimo. E através do medo, as pessoas liberam seu dinheiro. O céu é barganha, o inferno é ameaça. O
Olhei de novo para a mulher e vi que o seu choro era triste. Enquanto eu a observava, ela juntou as mãos esqueléticas como se fosse rezar. Não pude me conter e chorei. Eu estava sob a forma de espírito e estava chorando. Eu sabia que as pessoas no inferno sentiam essas coisas também. Jesus, que conhecia os meus pensamentos, me disse que sim, elas também sentiam. Que quando as pessoas chegam no inferno, conservam os mesmos sentimentos e pensamentos de quando estavam na terra. Tudo isso para causar profundo medo nos enganados, naquelas pessoas que não questionam e vivem numa fantasia infantil. Elas se recordam das suas famílias e amigos e de todas as vezes que tiveram a chance de se arrepender, mas recusaram. Se elas tivessem pelo menos acreditado no Evangelho e se arrependido antes que fosse tarde demais. Ô, menino fundamentalista. Olhei de novo para a velha. A religião verdadeira, né, menino? Notei que tinha Conte-me apenas mais uma sobre perna. isso. Percebi alguma coisa como cavidades perfuradas nos ossos do seu quadril e perguntei a Jesus o que era aquilo. Filha, quando ela estava na terra, teve câncer, o que lhe provocava dores intensas. Foi feita uma cirurgia para salvar a sua vida, mas ela se transformou numa mulher amarga. Muitas pessoas vinham orar por ela e dizer que eu poderia curá-la. No entanto... E pode? Quantas pessoas já foram curadas de câncer? Ludmila Ferbe, a pastora e cantora, morreu de câncer. Cadê Jesus nenhum curar ninguém? Se ainda for possível, não tiver muito avançado, a ciência pode curar. Mas oração não cura ninguém. Grande idiotice, mentira, fajuda. Essa mulher da historinha mentirosa da Mary Baster é uma mentira. Não existiu, mas existem milhões de pessoas perdendo a vida, recebendo visita de missionários, pastores, indo para a igreja, fazendo campanha, orando e nada acontece e a pessoa acaba morrendo porque a oração não tem efeito algum. Ela dizia que Deus tinha feito isso com ela. E ela não se arrependeu e tampouco acreditou no Evangelho. Ela chegou até a me conhecer uma vez, mas com o tempo passou a me odiar. Se fosse verdade, a pessoa passar um tempo nesse engano, acreditando que Jesus cura, liberta, que se você tiver fé, você orar, você vai fazer obras maiores do que a que ele fez. Quando o crente vai pôr em prática, nada acontece. É só uma fantasia, né, bem? Aí a pessoa acaba perdendo a credibilidade nesse Deus e nesse Jesus e nessa religião de merda. Essa é a realidade, que é só mais uma entre milhões de religião. Mas é um povo fundamentalista que acredita que o seu Deus é maior, único e verdadeiro, e sua religião é a verdadeira e que vai abrir as portas do céu. Você tem que pagar o pedágio para o pastor para você ir para o céu. Você não vê que isso aí é história de bandido, rapaz? Para aprisionar ovelhinhas idiotas? Dizia também que não precisava de Deus e que não queria que eu a curasse. Mas mesmo assim, eu lutava por ela, ainda queria ajudá-la, curá-la e abençoá-la. Só que ela me deu as costas e me amaldiçoou. Disse que não me queria. O meu espírito ainda tentou chegar até ela, mas ela não me escutava. Olha. Até que finalmente morreu e veio para cá. Ela parou de ter esquizofrenia. Aí ela não via mais Deus falando, né? Porque tem que ter esquizofrenia para dizer, Deus falou comigo, Deus manda te dizer, irmão. Olha, Deus falou comigo, eu senti agora a presença de Deus, esquizofrenia. Foi então que a velha senhora clamou pelo perdão de Jesus e bradou o quanto lamentava não ter se arrependido enquanto estava na terra, antes que fosse tarde demais. Solução. Interessante é que ela estava sem perna, né? Como ela falou, só tinha uma perna. A outra perna dela foi pro céu.
E ela foi para o inferno. Onde está a outra perna da mulher? Interessante, gente. Todo mundo estava com as duas pernas, mas ela que morreu de câncer, perdeu a perna, ela foi só com a perna para o inferno. Onde está a outra perna dela? Está no céu? Gente, que historinha sem pé sem cabeça dessa mulher louca. Louca, mentirosa. Compulsivamente, ela implorava a Jesus que a tirasse dali. Se assim o fizesse, ela o serviria e seria boa. Já não sofreu bastante? Ela perguntava. E também se questionava por que esperou até que fosse tarde demais, até que o Espírito de Jesus parasse de lutar por ela. Mas Jesus respondeu que ela teve várias chances de se arrepender e servi-lo. E a tristeza estava estampada na face dele quando nos afastamos. Que nada, rapaz. Aí você mostra um personagem psicopata doente, passeando entre torturas e não faz nada para ajudar essas pessoas que diz que ama. Que ridículo. É uma história ridícula, essa história da Bíblia. É uma história ridícula. Essas que vocês crentes inventam sobre um lugar imaginário e sobre um Deus também imaginário. Uma mitologia sem nenhum sentido. Me perguntei o que viria em seguida. Eu podia sentir um medo ao nosso redor. Sofrimento, gritos de dor e uma atmosfera de morte por toda parte. Jesus e eu caminhávamos com tristeza e pena para o próximo buraco. Somente pela sua força é que eu ainda podia continuar. Ainda bem longe, eu podia ouvir os gritos de arrependimento daquela mulher. Se ao menos houvesse alguma coisa que eu pudesse fazer por ela. Ela é melhor do que esse Jesus maravilhoso, de amor infinito, né? Que é bom o tempo todo Deus é bom, não é isso que diz a Bíblia? A mitologia descarada. Essa mulher, na história que ela inventou, ela é mais clemente, misericordiosa que o próprio Jesus. Porque ele vê todas essas coisas, as pessoas pedindo perdão, as pessoas querendo sair de lá, e ele não faz nada, ainda fica fingindo. Se fingindo que tá preocupado. Conheço muita gente desse tipo, viu? O narcisista. Aí fica fingindo que tá preocupado com o filho, com a pessoa, que tá triste por ver o sofrimento dela e adorando. Ainda bem que tudo isso é uma mentira. Ainda bem que não existe inferno, não existe céu. Ninguém vai ser feliz em paraíso nenhum e ninguém vai sofrer eternamente em inferno nenhum. Que bom! Em outro buraco, havia uma mulher de joelhos, como se estivesse procurando alguma coisa. Sua forma esquelética também estava cheia de buracos. Os seus ossos estavam à mostra. E o seu vestido rasgado estava em chamas. O vestido estava lá. A perna da mulher, da outra não estava. Os ossos não queimam. As carnes e os cabelos queimam. Não tinha cabelos e só havia buracos no lugar dos olhos e do nariz. Uma pequena chama rodeava seus pés enquanto ela se ajoelhava e arranhava o enxofre do buraco. O fogo grudava em suas mãos e a carne morta continuava a cair enquanto ela cavava. A mulher era sacudida por soluços convulsivos e também implorava que Jesus a tirasse dali. Enquanto a observávamos... Pedir para quem? Para aquele que está adorando, se saboreando de ver maldade alheia? Que adora ver outro sofrer e não faz nada? Ainda bem que é só mitologia, não é uma verdade. Ela conseguiu chegar ao topo do buraco. Achei que fosse sair, mas um demônio enorme, com asas imensas, que pareciam quebradas nas pontas, correu até ela. Ele era preto amarronzado e tinha pelos, né? Por toda parte. Tudo que não presta é preto, né? O racismo, o preconceito, claro, só podia ser, né? Evangélica, americana, que é o quê?
ficavam bem atrás da cabeça, e ele era do tamanho de um grande urso. O demônio avançou contra a mulher e a empurrou com força de volta ao buraco e ao fogo. Assisti a tudo horrorizada, observando-a cair. Fiquei com muita pena. Queria tomá-la em meus braços e pedir a Deus que a curasse e a tirasse de lá. Lendo meus pensamentos, Jesus apenas disse que o julgamento já tinha sido feito. Ranzinza, não perdoa. Cadê agora? 70 vezes 7, Jesus. Mestre, quantas vezes devemos perdoar? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Não é isso? É mole? Tá pouco? Quer mais? Pois vai ter. Essa mulher ainda era uma criança quando eu a chamei várias vezes para que se arrependesse e me servisse. Ela contava apenas 16 anos quando eu disse que a amava e pedi que entregasse sua vida em minhas mãos, que me seguisse, pois reservara um propósito especial para ela. Eu a chamei a vida inteira, mas ela não me escutou. Dizia apenas que algum dia me serviria, mas não agora, não naquele momento. Alegava chantagem emocional para atormentar os jovens nas igrejas e as pessoas que ainda não aceitaram e não entraram para enriquecer pastores. Aí eles usam, você tem que ser agora, porque depois pode ser muito tarde. Vem agora para Jesus, para aqueles que se afastaram também. Você tem que aceitar logo, volte logo, se reconcilie com Jesus, porque pode ser muito tarde. É a chantagem, gente. O medo. O céu é barganha. O inferno é ameaça. ter tempo, pois sua vida era só alegria. Nunca teve tempo para me servir. Amanhã ela me serviria. Mas o amanhã nunca veio, porque ela esperou demais. A mulher clamava pelo perdão de Jesus, alegando que sua alma estava realmente atormentada, que não havia saída. Hoje, ela sabia que quis o mundo. Gente, essa história é muito engraçada. Quis as riquezas, a fama e a fortuna, e conseguiu. Podia comprar tudo aquilo que desejava. Era assim como os pastores. Só querem fama, dinheiro, os cantores gospel, as pessoas que vão para a igreja. O que você vê no Facebook, em outras redes sociais, é crente postando, tirando foto no espelho. Deus vai te dar muito mais do que você sonhou. Continue que Deus vai te honrar, vai te abençoar, você vai prosperar. É só isso, porque o povo é tudo ambicioso. Querem a cara e a riqueza de rico. É isso que esse povo quer. Ninguém está interessado em céu nenhum, ninguém está interessado nessa fantasia aí não. O povo só vai pelas promessas, ficam com os textos, ficam com os versículos fofinhos, que falam de prosperidade, vitórias. Não é, crente? É desse jeito. E a maioria sabe muito bem que Deus nenhum existe, nem céu. Só se aproveita da ingenuidade de outros para conquistarem tudo aquilo que querem através do dinheiro que tiram deles. É desse jeito. Era a mulher mais bonita, a mais bem vestida e a mais desejada. Possuía riquezas, fama e fortuna, mas não pôde levá-las consigo na morte. E a mulher clamava pela ajuda de Jesus. Oh, se... Na morte não se leva nada, nem as coisas boas ou ruins que fizeram. Quem faz maldade não vai ser punido, tem que ser punido aqui na terra. E quem faz bondade não vai receber recompensa nenhuma. A recompensa das coisas boas tem que ser aqui, na terra. Porque quando morre, deixa de existir e acabou. Zé Fini, ponto final. O inferno é horrível. Não tenho descanso noite e dia. Noite? Dia? No inferno? E em tormento. Tem sol lá para ter dia? Senhor. E noite? Ela implorava. Admitia que deveria tê-lo ouvido e que sempre se arrependia.
Como saber se é noite ou dia, se está no inferno, num lugar onde não existe sol? Viu aí mais uma contradição? Por não ter agido assim. Disse que havia se programado para servi-lo um dia quando se sentisse preparada. Achava que Jesus estaria sempre Quando é em casa de sonho ou alguma visão, isso só acontece com pessoas que estão inseridas dentro do sistema daquela religião. Se fosse uma pessoa de outra religião, ela ia ter visão ou sonho de acordo com a sua crença. Uma pessoa de outra religião que não teve contato com religião de outra nação, ela não vai ter experiências, sonhos ou inventar história, né? No caso dela, com a história daquela religião. Ela foi inserida na igreja do cristianismo desde pequena. Ela tinha essas ideias. Ela poderia ter tido um sonho, mas você vê que não é um sonho, é uma história muito longa. Levou 30 dias e ela arquitetou toda essa mentira para escrever esse livro e ganhar fama e dinheiro. Malandragem pura, gente. Acorda para a realidade. espera, mas hoje reconhecia o quanto estava errada. E sabia que Deus a chamava para que se arrependesse dos seus pecados. Ele sempre a atraía com laços de amor. E ela achava que podia usar Deus como usou todos os outros. Sim, eu usei Deus, ela admitiu. Sabia que ele fizera tudo para convencê-la a servi-lo, mas achava que não precisava dele. Ninguém precisa de Deus nenhum. Se você precisa de um Deus para não fazer coisas erradas, você não tem um bom caráter. Você é um animal adestrado. Ninguém precisa de Deus, religião nenhuma, para fazer o que é certo. Hoje, via como estava errada. Porque Satanás começou a usá-la. E ela passou a servi-lo cada vez mais e mais. Até que passou a amá-lo mais do que a Deus. Amava o pecado e não se voltava para Deus. O pecado é aquela história de crente fanático. Se a pessoa vai beber, é pecado. Se vai a uma festa, é pecado. Se vai viver a sua vida, viver na sua história, sendo você sem máscara, é pecado. Fanatismo, doença de gente louca, esquizofrênica. Admitiu que, embora Satanás usasse sua beleza e seu dinheiro, embora todos os seus pensamentos fossem voltados para o nível de poder que ele podia lhe dar, sabia que Deus continuava a chamá-la. Mas eu sempre achava que poderia atender ao chamado amanhã ou um outro dia. Ela se lamentava. Até que um dia, num passeio de carro, seu motorista perdeu a direção, bateu no muro de uma casa e ela acabou morrendo. Enquanto falava e implorava que Jesus a tirasse dali, seus braços e suas mãos ossudas se estendiam para ele e as chamas continuavam a queimá-la. Mais uma vez, ele apenas repetiu que o julgamento já havia sido feito. Lá, velho rancoroso que não perdoa e que diz que ama e não ama, né? Personagem mitológica, Jesus com a letra J que nem existia. Pois é, aí está uma figura de um ser psicopata, doente, que adora ver o sofrimento alheio, criado por mentes humanas que tem essa característica. Seres humanos que criaram deuses, à sua imagem e semelhança, com toda a sua maldade, sua crueldade, suas doenças mentais. É desse jeito. Esse Jesus, esse Deus, é a imagem dos seus criadores. Homens cruéis, assassinos, mentirosos, ladrões, enganadores, dominadores, ditadores, racista, preconceituoso extremamente. Bom, eu vou deixar aqui porque já se estendeu por 1h e 38 minutos. Eu vou editar esse vídeo e quarta-feira eu vou dar continuidade fazendo mais um vídeo e vou colocar na playlist. Um grande abraço e até o próximo vídeo.